Olá, como você está? Tudo bem? O encontro de hoje vai ser baseado no Cânone Pali, que é o conjunto dos livros sagrados budistas, livros sagrados esses que têm como base o seu grande líder espiritual, Siddhartha Gautama, ou o Buda. Eu separei para lermos aqui o capítulo 3b desse cânon dos ensinamentos de Buda, na lição 436. A gente vai fazer uma leitura da lição 436, uma reflexão, depois vamos para a lição 437, também com uma nova leitura e uma nova reflexão. Tudo bem? Pois bem, existem 4 tipos de pessoas encontradas no mundo. Quais 4? A pessoa que vai com a corrente. A que vai contra a corrente. Aquela que mantém-se firme e de pé. E aquela pessoa que atravessou e foi à outra margem em terra seca e permanece seca. Vamos reler aqui rapidamente. Então, os 4 tipos de pessoas. A primeira é a que vai com a corrente, a segunda, que vai contra a corrente, a terceira, aquela que mantém-se firme de pé, e a quarta, aquela que atravessa, vai à outra margem, porém permanece em terra seca. Depois cita aqui, e de que tipo é a pessoa que mantém-se firme? Aqui, uma certa pessoa, com a destruição dos 5 grilhões inferiores, torna-se alguém que vai renascer espontaneamente no mundo celestial e lá atingirá o nirvana sem nunca retornar daquele mundo. Então vamos parar um pouquinho aqui para refletir nesses 4 tipos de pessoas a que se refere como os 4 tipos que existem no mundo. A primeira é aquela que vai com a corrente. Talvez você já tenha ouvido falar no efeito manada. O efeito manada nada mais é do que simplesmente porque muitos estão falando, muitos pensam, muitos entendem como correto, como verdadeiro, como perfeita a tradução, a leitura, a interpretação, enfim, e segue. Sem uma análise prévia, sem uma crítica construída, baseado não somente na sua leitura, na sua vivência, mas também num todo. Isso a gente também enxerga em vários campos da sociedade. Campo político, por exemplo, campo social, desde times de futebol ou até na parte, por exemplo, de religião, onde que as pessoas elas se abstraem, elas saem do seu contexto de análise crítica e simplesmente assumem como verdadeiro sem fazer esse tipo de julgamento, sem fazer esse criterioso julgamento. O efeito manada, né, ou aqueles que vão com a corrente, eles em grande parte têm um pouco de cansaço mental, ou seja, por que não dizer preguiça, de fazer essa análise. Simplesmente lhe é confortável, lhe é conveniente assumir aquela posição, porque a maioria está, então imagino que a maioria esteja correto. Com isso, evita-se o poder da pergunta, da análise, do questionamento, de uma avaliação mais aprofundada, ou mais criteriosa, e simplesmente vai. Efeito manada. Isso está ligado, como disse, a ideologias, a pensamentos, a filosofias, religiões, enfim. Muitos exemplos poderiam ser dados aqui no sentido de efeito manada. Daí tem aqueles outros que vão contra a corrente. São aquelas pessoas que
não se permitem nem ouvir. A partir do momento que alguém, um grupo, ou enfim, uma outra pessoa que não lhe é um afeto, diz alguma coisa, já repudia, já se opõe, já se coloca como... já se coloca numa posição de obter argumentos suficientes para objetar, para fazer uma objeção em relação àquele posicionamento, àquele pensamento, àquela filosofia, ideologia, ou o que seja. É uma pessoa que rotula muito fácil e se opõe com tamanha facilidade, com igual facilidade. Daí depois temos aquele que mantém-se firme de pé, isso eu vou deixar de lado, para a gente deixar por último então para fazer essa consideração. E a gente tem aquele que vai para outra margem, que fica indo para outra margem, permanecendo em terra seca. Essas são aquelas pessoas fronteiriças, pessoas que não possuem um posicionamento, e essa ausência de posicionamento faz sempre, bom, deixa eu ver onde está mais a favor, em que ir com a corrente ou ir contra a corrente? O que me convém mais? Eu acho que aqui, o que eles estão falando, acho que tem alguma razão, tem algum sentido, eu vou seguir isso. O que o outro está dizendo ali, também vou seguir. Então, são pessoas que não têm um posicionamento, pessoas que se deixam levar simplesmente ou por conveniência, ou por acomodação, ou porque não tem, na sua grande maioria, tempo e condições, ou condições sempre terá, mas não encontra as condições necessárias para fazer essa análise, para buscar esse seu entendimento. Com isso, a gente percebe que a humanidade ela vem sofrendo e muito. Por que ela vem sofrendo muito? Porque isso vem de muito tempo. As pessoas que se deixam levar por posicionamentos como esses, sejam os que são sempre a favor da corrente, os que são contra a corrente, esses que são fronteiriços, que são como mornos, né, como diria João o apóstolo no livro de Apocalipse, né, quando se refere à igreja de Laodiceia. Então, esse tipo de público, ele é manipulável, muito fácil de manipular, e consequentemente leva a interesses, na maioria das vezes, escusos, ou daquele que está propagando um determinado pensamento, ideal, ou algo nesse sentido. Consegue me entender? Por sua vez, existe aquela pessoa que se mantém, aquelas pessoas que se mantêm de pé, firme, íntegros. São as pessoas que procuram fazer uma análise criteriosa, que procuram fazer um julgamento baseado em fatos, em análises, em argumentos de todos os lados, que não se deixa levar simplesmente porque, fulano disse, ele deve estar certo. É aquele tipo de pessoa que efetivamente para criar o seu posicionamento, que ele baseado, aí sim, na sua história, na sua vivência, na sua capacidade cognitiva e de concatenar as coisas, leva a algumas conclusões. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, é uma redundância absurda, mas daria um exemplo muito comum, né? A ideia da polarização. Ou você crê no criacionismo, ou você crê no evolucionismo. Ou é criação ou é evolução. Não existe um meio termo. Então, ou você é a favor ou contra. Mas será que isso é razoável? Será que não poderíamos, talvez, dissertar um pouco mais sobre as outras fortes e grandes possibilidades de juntar esses dois tipos de pensamento? Será que não poderíamos, portanto, trabalhar de forma tal que tenhamos uma criação evolucionista ou uma evolução criacionista? Nós vemos, por exemplo, no campo da política,
também uma forte polarização, esquerda, direita, republicanos, democratas, mas capitalistas, comunistas. Mas será que não existe um meio termo? E talvez não seria esse, então, o meio termo, o local mais razoável de se pensar, de subsistir os pensamentos, as ideias, as filosofias, os entendimentos sobre o mundo, sobre as ciências da natureza e por aí vai? A falta exatamente de um posicionamento por parte das pessoas, portanto, um posicionamento pensante, um posicionamento de análise, um posicionamento de integridade, de isenção. Será que isso não permitiria, portanto, um mundo melhor, mais evoluído? Praticamente, esse é mais o caminho que Buda ele levou em praticamente todos os seus ensinamentos. Ele conduziu os seus ensinamentos muito baseado neste caminho do meio. Nem à esquerda, nem à direita. O equilíbrio. Isso não significa ser fronteiriço. Ser fronteiriço, repito, significa você não ter um posicionamento próprio, você se deixar levar por A ou por B, ou em função de um determinado argumento ou de um determinado momento. É mais ou menos como se todos estão torcendo agora para o time A, uau, também vou torcer. Peraí, mas você já analisou o time B? Ou o time C? Então, a nossa visão ela tem que ser mais ampla e mais aprofundada. Não podemos simplesmente receber as coisas e absorvê-las como verdade. É necessário um filtro, é preciso que filtremos tudo que está chegando e venhamos a questionar, a indagar, a perguntar sobre se aquilo realmente faz sentido. Será que, daí buscando numa literatura, buscando na reflexão ou na interpretação de outras pessoas, aí sim você, fazendo essa avaliação, chegará numa conclusão. Esse seu posicionamento é importantíssimo. Aliás, esse também é uma das leituras de Buda nos seus ensinamentos, onde ele fortalece o conceito de que a busca pela iluminação é uma busca própria. O budismo em si, ele não crê numa iluminação coletiva. No fato de você ir a um templo budista ou algo nesse sentido, não lhe faz merecedor da iluminação. A iluminação é algo que cada um pode encontrar. Então, quando eu estou falando aqui com você, você deve questionar, deve fazer outras perguntas, deve fazer outros desdobramentos. Isso é importante. Isso vai te ajudar a crescer. Ah, mas será que o que ele falou é real? Ah, mas aquele versículo, deixa eu ler de novo, deixa eu ver o meu entendimento. Isso é importante. Eu, por exemplo, aqui nessa condição, eu sou apenas um mediador. Eu sou apenas alguém que tenta contribuir com a sua evolução, que tenta contribuir com o seu crescimento, com a sua expansão, de forma a lhe dar insumos, a lhe dar ensinamentos, a lhe dar ensinamentos sagrados, ou talvez aí vindos da ciência, enfim. Mas meu objetivo é trazer insumos dentro de uma reflexão e que você resolva, portanto, fazer os outros desdobramentos, aprofundar-se nessas reflexões. Consegue entender isso? Portanto, desses 4 tipos de pessoas, seja aquele que se mantém firme, aquele que se mantém íntegro, que se mantém desperto e, portanto, sempre com os ouvidos atentos, com os olhos atentos, mas com um poder de questionar-se, de indagar muito forte. Isso vai te fazer mais firme, isso vai te fazer mais forte, isso vai te fazer crescer. Agora, dentro de todo esse processo de crescimento,
a lição 437, 4 cavalos por sangue, ele diz o seguinte sobre as nossas ações, sobre o nosso agir, né? Diz o seguinte, existem 4 bons cavalos, a gente falou lá de 4 tipos de pessoas, aqui ele vai falar de 4 tipos de cavalos puro sangue. É uma parábola, obviamente, mas que tem um ensinamento muito interessante, que diz, existem 4 bons cavalos de puro sangue encontrados existindo no mundo. Quais 4? Há um bom cavalo puro sangue que, ao ver tão somente a sombra da espora, é instigado e torna-se agitado, pensando, qual que é a tarefa que o meu treinador me imporá hoje? O que eu posso fazer para lhe dar um retorno? Aqui, um tal cavalo pode existir, e esse seria o primeiro bom cavalo de puro sangue que é encontrado existindo no mundo. Mas há um outro cavalo também, puro sangue, que ele não é instigado e nem se torna agitado ao ver apenas a sombra da espora, mas quando o seu pelo do corpo é picado pela espora, ele é instigado e torna-se agitado, pensando, qual é a tarefa que meu treinador me imporá hoje? Esse é o segundo bom cavalo. Ademais, temos o terceiro, um bom cavalo puro sangue que não é instigado ao ver apenas a sombra da espora e nem quando a mesma toca o seu pelo, mas sim quando a sua carne é picada pela espora, ele é instigado e torna-se agitado, pensando, qual que é a tarefa que meu treinador me imporá hoje? Este é o terceiro bom cavalo de puro sangue. Ademais, aqui um outro bom cavalo de puro sangue que não é instigado ao ver a sombra, nem quando a mesma toca o seu pelo, nem quando sua carne é picada por ela, mas quando picado pela espora até os próprios ossos. Aí ele é instigado e torna-se agitado, pensando, qual é a tarefa que meu treinador me imporá hoje? Este é o terceiro bom cavalo. Talvez na leitura aqui, desses 4 bons cavalos, puro sangue, você já conseguiu fazer aí algumas de suas reflexões, espero que sim. Mas vou tentar contribuir com essa tua reflexão. Que tipo de cavalo você é? Obviamente usando aqui o exemplo da parábola. Que tipo de cavalo você é? Você é aquele que simplesmente basta ver aí a sombra da espora, não precisa nem tocar em você, mas que você já, preciso fazer algo. Você é aquele que vai necessitar talvez de uma pequena esporada no pelo, aquele que vai te levar uma esporada na carne, ou aquele que vai mais fundo ainda, chegando a bater nos ossos. Em muitos aspectos da nossa vida, nós às vezes somos até os 4 cavalos. Mas a gente tem que buscar, nesse processo de evolução, nesse processo de crescimento, a gente tem que buscar ser o primeiro cavalo. O cavalo que não necessita que alguém fique ali dizendo o que fazer, como fazer. Ou pior, de repente, gerando consequências a você que não são nada boas, nada agradáveis. E daí você se sente aquele incômodo e fala, puxa, não deveria passar por isso. Vamos, por exemplo, no campo profissional. Você é do tipo que, atento às necessidades da empresa, muito atento também ao escopo da sua função, você já vai lá e realiza as atividades proativamente? Ou você precisa que alguém o lembre e diga, fulano, ciclano, poxa vida, você precisa entregar esse relatório amanhã. Não se esquece, tá bom? Ou você ainda é aquele que mesmo a pessoa falando, não se esquece de entregar o relatório amanhã, no dia de amanhã, alguém fala, e aí, cadê o relatório? Como assim? Não está pronto? Que absurdo é esse? Ou você chega ainda à quarta situação, não é possível que você não consiga ter atenção às suas responsabilidades. Um simples relatório que eu pedi ontem, você não o fez hoje, e agora eu vou na reunião sozinho? Desculpa, mas você não serve para essa empresa. Estou te desligando. Estou fazendo aqui, obviamente, um exemplo, algo bem hipotético, mas para fazê-lo entender mais ou menos os graus
de estímulo que você pode, de repente, estar se fazendo necessário para executar uma determinada atividade. Entende isso? Você tem que buscar automotivar-se a fazer o seu melhor. Você tem que encontrar em si todos os porquês de fazer aquilo de forma bem feita. Isso vai, por exemplo, para o campo do casamento, vai para o estudo, para onde você quiser, na verdade. Afinal de contas, você tem que buscar ser melhor. Se você é um jovenzinho que ainda mora de repente com os seus pais e sempre você deixa, por exemplo, a toalha molhada em cima da cama, daí vem a sua mãe e diz: poxa vida, filho, de novo a toalha em cima da cama? Por favor, leve lá para o banheiro. Aí você vai lá e leva, certo? Tá tudo certo. Tudo certo não, você não deveria ter deixado a toalha molhada, né? Seria o primeiro cavalo, já não deveria fazer isso. Mas o segundo seria, ela fala: poxa, filho, de novo. Daí você vai lá: mãe, desculpa. Aí vai lá e coloca no local onde deve ser colocado. Daí, terceiro caso, a toalha em cima da cama, a sua mãe fala: poxa vida, filho, de novo? Ah, mãe, já vou, eu já ponho lá, tá bom? Beleza. Aí você esquece. Daí, a sua mãe vem, olha de novo lá para a toalha e fala assim: filho, você ainda não colocou? Nossa, e daí gera um clima, porque daí gera uma discussão, um clima ruim, pesado, e você fala: puxa vida, por que eu fui deixar essa toalha? E tem aquele quarto caso que, além da discussão, você não faz, você não reconhece o erro, simplesmente ignora, e daí é de repente passível de um castigo. De repente sua mãe fala: você não vai sair, ou você não vai jogar, você não vai assistir televisão, ou qualquer coisa nesse sentido, para então você despertar e falar: puxa, verdade, olha, caramba, por que eu não fui guardar aquela toalha? A gente precisa se antecipar às coisas. Acho que talvez aqui, enquanto eu falava, né, ainda que eu usasse aqui um exemplo de um jovem que mora com as suas mães, se você é casado, então talvez tenha alguns exemplos aí com seu cônjuge, no sentido de ter que toda vez o seu cônjuge dizer algo: poxa, faz isso, ou por que você não fez aquilo, você esqueceu de novo. Percebe? São coisas que deveriam ser feitas antes. Você tem que tomar esse cuidado. Isso vale para muitas e muitas coisas. No ambiente, por exemplo, da própria evolução humana, na sua própria evolução pessoal, você precisa sempre passar por uma dificuldade, passar por um aprendizado ruim, para então falar: puxa vida, é verdade, eu devia ter mais autodomínio, caramba, eu deveria ter olhado mais para o próximo, poxa, por que eu não cedi aquele lugar para aquela pessoa, para aquele idoso? Ah, por que eu não me preocupei lá em fazer aquela boa ação? Enfim, você não precisa sofrer para aprender. Tudo bem que existe aquele ditado, né? Não vem pelo amor, vem pela dor. Mas para que você vir pela dor? Buda aqui, ele coloca que os 4 são bons cavalos puro sangue, mas percebe o nível? Tem um que tem que chegar nos ossos, a esporada. Enquanto que o primeiro, além de somente ver a sombra, ele é o único, inclusive, que faz a seguinte pergunta, né? Como se o cavalo pensasse, né? Na parábola que diz: qual é a tarefa que o meu treinador me porá hoje? Daí ele pergunta: e o que eu posso fazer para lhe dar um retorno? Olha que coisa interessante. O primeiro bom cavalo, ele não somente ele é proativo, como ele também carrega consigo um senso de gratidão ou um senso de retorno, de querer retribuir algo que alguém, ou seu treinador, ou enfim, alguém lhe fez. Percebe? Então, assim, o nosso posicionamento ele deveria ser muito mais para o primeiro cavalo. Para você conseguir isso, você tem que ter disciplina. E disciplina tem que ser exercitada. Então, tente estipular as suas metas, estipular as suas metodologias para poder alcançar isso. Não acomode-se.
Acomodar-se pode lhe fazer sofrer. Você vai sofrer esporadas, usando aqui a parábola de Buda, aqui no Cânon Pali. Percebe isso? Então, a minha admoestação, a minha exortação fica exatamente para que sejamos como o primeiro cavalo. Que nós possamos efetivamente colocarmos-nos como pessoas proativas, pessoas que entendem muito bem o seu papel, o que deve ser feito, como deve ser feito, no tempo que deve ser feito, na qualidade que deve ser feito, e fazer. Sem a necessidade de todos esses empurrões que podem ser bastante sofridos. Gostou dessas leituras? Vou agora para uma última, esse aqui do Bhagavad Gita, o livro hindu. Eu vou no capítulo do Yoga da Meditação, capítulo 6, versos 24 em diante, que daí vou trazer um outro pensamento, tudo bem? Se soma, mas não é uma continuação, que diz assim: abandonando por inteiro todos os desejos nascidos da motivação, em verdade, controlando completamente por meio da mente o exército dos sentidos, deve ele, pouco a pouco, aquietar-se, conservando firme a faculdade da sabedoria para estabelecer a mente no si mesmo, sem pensar em nada. Para onde quer que divague a mente instável e inconstante, de lá ele deve refreá-la para trazer a si o controle de si mesmo. Pois a suprema alegria sobrevém àquele yogin de mente tranquila, de paixões pacificadas e que se tornou o fundamento universal, livre de toda a mácula. O que os sábios aqui, que escreveram, portanto, Bhagavad Gita, quiseram nos ensinar? Que é muito importante separarmos um momento para aquietar a mente. Aquietar a mente, portanto, ele está ligado ao entendimento claro de que são minutos que você vai tirar para não pensar em absolutamente nada. Fazer um processo de meditação. Esse processo de meditação, ele irá certamente contribuir com uma tranquilidade absurda da tua mente, do teu espírito, da tua alma. Afinal de contas, inclusive, como diz aqui, a grande alegria, a suprema alegria, diz aqui, do yogin, é quando ele mantém a mente tranquila e suas paixões pacificadas. E como diz um pouco antes, né? Por meio da mente, o exército dos sentidos, ele deve pouco a pouco aquietar-se. Eu já fiz aqui uma sugestão para que você retire 5 minutos do seu tempo no dia para exercitar essa prática de você aquietar a mente, de você passar 5 minutos sem pensar em nada. Talvez no início você tenha alguma dificuldade, uma dificuldade que pode ser natural em função de N motivos, mente agitada, muitas atribuições, muitas tarefas. Isso pode te incomodar, mas use alguns recursos, talvez inicialmente, como uma música de fundo, sons da natureza, sons da chuva, ou alguma música, uma música espiritual. Talvez faça uso disso, mas a ideia é que você chegue no nível de conseguir parar e aquietar totalmente a mente, sem pensar em absolutamente nada. A você simplesmente não escutar o que está acontecendo à sua volta, não ter claro o que está acontecendo, algo como quase que uma escuridão. Muitas vezes as experiências pessoais são bem diferentes, mas algo muito próximo disso. A ideia seria que você exercitasse 5 minutos por dia. Relembro, você tem 1.440 minutos no dia, você vai tirar apenas 5, é 0,34% do seu dia, não é nada.
não é nada. Mas isso vai fazer um bem gigantesco. Principalmente em tempos esses em que nós estamos vivendo hoje, né? Obviamente esse vídeo talvez será ouvido, espero que assim seja, né? Mais à frente, mas nesse período de pandemia, de um grande estresse, de um cansaço mental, de um esgotamento mental muito forte, onde tem levado pessoas à depressão ou alguns outros quadros, como outros quadros mentais, como a síndrome de burnout ou coisas assim. Então, fazer esse exercício de tirar 5 minutos pelo menos, se você conseguir mais, seria perfeito. E isso você vai alcançar dentro do seu processo evolutivo. Mas 5 minutos já seriam de grande ajuda para o teu eu. Portanto, tire esses 5 minutos. Se você conseguir depois tirar 10, excelente. 15, perfeito. 30 minutos, uau! Se você tem alguma dificuldade, busque alguns tutoriais. De repente você vai encontrar líderes ou mentores que poderão lhe ajudar neste processo de você encontrar esses seus 5 minutos, ao menos, de aquietação total da mente. Faça isso, faça isso. Espero que todos esses ensinamentos aqui, tanto que hoje eu trouxe, né, do cânone Pali budista, quanto do Bhagavad Gita do hinduísmo, lhe tenham servido para o teu crescimento, para a tua expansão, para a tua evolução qual ser espiritual. Se você tiver qualquer outra necessidade, quer obter alguns outros assuntos, quer aprofundar em alguns outros assuntos, ou ter algumas leituras muito prazerosas, acesse também o nosso site veronismo.tel.br. Repetindo, veronismo.tel.br. Lá você terá, enfim, muitos temas abordados, muitas frases, muitas reflexões, algumas poesias, inclusive, algumas poesias espirituais muito boas. Enfim, estamos cada vez mais enriquecendo o conjunto de insumos para que você continue nesse teu crescimento espiritual. Um grande beijo no seu coração, fique com Deus, que Ele, o grande Supremo, seja contigo e ainda mais em ti, hoje e em todos os dias de sua vida. Um grande abraço, um grande beijo no seu coração.